Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Amém. Como a presença do Espírito Santo, ela é linda, né? A gente nem combinou, nem falamos nada, os louvores todos direcionados para aquilo que o Senhor quer fazer. Você crê que o Senhor te trouxe aqui nessa noite para quebrar toda a cadeia que te prende, colocar em liberdade, em nome de Jesus? Você crê nisso? Existe uma unção aqui nessa noite, a gente louvou, amém? Existe uma unção nova, existe uma unção para ser derramada pelo Espírito Santo. E se você estiver com seus ouvidos alinhados àquilo que o Espírito quer ministrar, você não sai aqui da mesma forma que você entrou, amém? Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Aleluia. Eu sei que meu esposo já orou, mas eu preciso ser obediente ao Espírito. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nós te damos total liberdade aqui nessa noite. Assim como nós cremos que há um poder em Ti, eu te peço, manifesta o Teu poder em nós nessa noite. Derrama, Pai, uma unção nova. Eu creio que o Senhor veio aqui para quebrar cadeias, para libertar o Teu povo. Por isso, em nome de Jesus, que essa unção que o Teu Espírito veio para derramar possa vir sobre as nossas vidas nessa noite. Eu creio que não há cadeia, não há nada que possa prender os Seus filhos ou aprisionar. Por isso, Satanás, eu já te dou uma ordem agora. Qualquer demônio, qualquer potestade seja silenciada pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Seja silenciada pelo poder que há em Ti, Jesus. Em nome de Jesus, somente o Teu Espírito fala nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, abre os céus. Rasga os céus essa noite, fala com a Tua igreja, ministra em cada coração, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, assim como a Tua palavra é uma espada, e ela penetra no mais profundo, fazendo divisão entre a medula, entre a alma. Faz nessa noite, Pai, aquilo que somente o Teu Espírito pode fazer. Nós te adoramos, nós te louvamos, Espírito Santo, Tu tens liberdade neste lugar, em nome de Jesus, amém? Aleluia. É muito bom voltar para casa. Eu cheguei de viagem, deixa eu compartilhar um testemunho com vocês antes da gente entrar. Eu estava num evento que tinha mais ou menos 10 mil pessoas. E no primeiro dia eu consegui, né? Eu fui com uma irmã, a gente conseguiu sentar mais na frente. Só que era muita gente, muito tumultuado. E quando foi no outro turno, quando eu fui entrar, eu já não consegui muito lugar lá na frente, né? Que eu tinha conseguido, eu sentei mais para trás. E ali o Senhor falou assim: filha, por que você está buscando lugar? Não tem a ver com o lugar que você está, mas tem a ver com a presença, com aquilo que eu quero derramar. A gente, como homem, a gente ainda busca muito um lugar na frente. Mas a palavra diz, não queira ser o primeiro, amém? E o Senhor falou comigo assim: ainda tem coisas em mim que ainda precisam ser tratadas. Não tem a ver com o lugar, ou não tem a ver com a posição, mas tem a ver com aquilo que o Senhor quer fazer. E aí eu falei: Senhor, ainda que eu sente no último banco, eu só quero receber tudo aquilo que o Senhor tem para me entregar. E depois daquele horário, eu confesso para vocês que no outro dia eu sentei lá atrás. E foi bênção demais, amém? E quando eu estava em viagem, né? O Espírito Santo falou muito forte comigo, e eu queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor. O livro é o de Atos, o capítulo é o 16, e o versículo a partir do 16, para a gente iniciar. Atos 16, a partir do versículo 16. Aleluia. Glória a Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Ela seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Esses judeus estão tumultuando a cidade, gritaram os magistrados. Eles ensinam costumes que nós romanos não podemos seguir.
pois contrariam as nossas leis. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso, os colocou no cárcere interno, prendendo-lhe os pés no tronco. Amém? A palavra do Senhor vai nos dizer que Paulo e Silas estavam indo orar. E quando nós vemos, a gente vê, é tão interessante na linguagem NVT, vai dizer que uma jovem, mas na verdade não era só uma jovem, era também uma escrava. Essa escrava, ela seguia Paulo e Silas. E aqui o Senhor já começou a falar no meu coração, porque aquela escrava, aquela jovem, ela era possuída por um espírito maligno. Ela era escravizada. E toda vez que o inimigo, ele tem a direção da sua vida, toda vez que você é conduzido por ele, a palavra do Senhor vai dizer que nós já não somos livres mais, mas nós somos escravos. E os escravos, eles não fazem nada além daquilo que o seu Senhor não pede para eles fazerem, amém? Todo aquele que é escravo de algo, ele não tem mais vontade própria, ele não faz mais aquilo que ele quer, mas ele faz aquilo que o seu Senhor ordena. E a palavra diz que quem era o Senhor daquela jovem era um espírito maligno. Ela não agia mais por si mesma, ela já não tinha mais vontade. Geralmente o escravo, quando a gente lê um pouco da história, não só na palavra, mas também na própria história, a gente vai ver que eles eram o quê? Eles eram escravizados como? Com condições ruins. Tudo aquilo que eles conseguiam, nada era para eles, tudo era para o seu Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que Satanás, aquele que escraviza, ele não tem outro propósito a não ser roubar, matar e destruir. Então tudo aquilo que você ganha através de Satanás não fica nas suas mãos, vai para ele. Todo o dinheiro ilícito que você ganha, tudo aquilo que você ganha na falcatrua, na malandragem, tudo aquilo que você acha que é alguma coisa lícita, mas não é. Na verdade, você está sendo escravo de Satanás, e tudo aquilo que vem na sua mão, da mesma forma que vem, vai, amém? E aquela palavra do Senhor vai dizer que ela era escrava. E muitas das vezes a maior escravidão que nós temos hoje, porque hoje em dia a gente não tem mais o trabalho escravo, no mundo físico, mas no espiritual sim, a maior escravidão que a gente tem é na mente. É na mente, é a mente escrava. Lembra do povo no Egito? O povo estava no Egito, o povo estava liberto, o povo estava livre, mas a mente dele ainda estava escrava do Egito. Então a palavra do Senhor vai dizer que quando eles estavam lá no deserto, eles já estavam livres, mas a mente deles estava com saudade de tudo aquilo, da cebola, do pepino que eles tinham vivido lá no Egito. Então eles ainda estavam livres, mas estavam com a mente escravizada. E é o propósito de Satanás. Muitas vezes ele vai te aprisionar como? Na sua mente. A mente daquele povo ainda estava cativa. A mente dele ainda estava cativa. E quantas das vezes a gente está na igreja, a gente achando que está livre, mas a gente ainda está escravo dos pecados, a gente ainda está escravo da nossa dor, a gente está escravo do nosso passado, a gente está escravo de tantos sentimentos, de tanta angústia, de tanta depressão que a gente não consegue se libertar. Mas essa noite o Senhor te trouxe aqui para te dizer que você é livre em Cristo Jesus, amém? Que nada daquilo que Satanás faz para tentar te aprisionar vai cair por terra hoje em nome de Jesus, amém? A pior prisão que ela tem é na mente. É como se nós vivêssemos presos em dores. Quando eu ministrei na última palavra, quando nós estamos na legalidade da escravidão, é como se Satanás pegasse a nossa mão. Acho que eu ministrei isso, foi no culto de mulheres. Satanás pegasse a nossa mão, imagine você num quarto escuro, preso, você não tem força para sair, e você está dentro daquele ambiente buscando, mas você está o quê? Cego espiritualmente e escravo. E a gente, por nós mesmos, nós não temos força para poder fazer. Amém? Quando você é escravo de Satanás, ele tem autoridade sobre a sua vida para fazer o que ele quer. Aline, eu não sou escrava do inimigo, né? Eu sou de Jesus Cristo, glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer no apóstolo Paulo, ele vai dizer lá na carta, só um minutinho, eu vou abrir para vocês lerem comigo, de Romanos 7,14. Ele vai dizer assim, ó: o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa.
O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, porque o que eu quero fazer é certo, mas não faço. Em vez disso, eu faço aquilo que odeio. Mas eu sei que o que eu faço é errado. Então isso mostra que eu concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isso é, em minha natureza, não há nada de bom. Pois eu quero fazer o que é certo, mas não consigo. Eu quero fazer o bem, mas não faço. Eu não quero fazer o que é errado, mas ainda assim eu faço. Então, se eu faço o que eu não quero, na verdade não sou eu quem faço, mas é o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, a lei é boa, mas acontece que o pecado que habita em mim e dentro de nós, existe um espírito, existe uma carne, amém? E existe uma guerra dentro de nós. Existe uma guerra, uma batalha o tempo inteiro. É a batalha da carne com a batalha do espírito. E Paulo vai dizer assim: olha, a lei é boa, mas eu ainda sou um escravo do pecado, porque o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, que eu sei que não é certo, que eu sei que a lei não fala, esse eu faço. Então existe uma guerra dentro de nós. Se o apóstolo Paulo fala isso, quem sou eu, Aline, para dizer que não vou ter que lutar todos os dias contra as guerras que habitam dentro de mim? A guerra da carne querendo prevalecer, querendo fazer aquilo que eu sei que eu não devo fazer, mas eu faço. Só que a palavra do Senhor vai dizer que a única forma de matar a carne é quando o seu espírito está forte. Aí eu sei que quando existe uma guerra dentro de mim, ainda que a minha carne grite, o meu espírito está mais forte, consegue dominar, amém? Então essa guerra, esse pecado, ele vai nos escravizar, igreja. Ele escraviza. Você passa a não ter controle mais, você passa a não ter domínio mais. O bem que você quer fazer, você não consegue fazer. Não é que você não queira, mas é porque é mais forte. E por isso que a gente precisa de um espírito forte, amém? Essa guerra, quando a gente deixa ela prevalecer, vai fazer com que a gente seja corroído por dentro, escravizado. Porque o propósito de Satanás é exatamente o quê? Esse, a gente tornar escravo do pecado. E Paulo, ele conhecia a lei. Paulo, ele sabia tudo. E ele fala assim: olha, a lei é boa, mas a natureza que habita em mim, existe uma natureza adâmica, que não é uma natureza quando você nasce, mas é uma natureza que nós herdamos desde Adão, que é uma natureza pecaminosa. É uma natureza aqui pecaminosa. Então o tempo todo ela vai tentar o que? Ela vai tentar te levar para o pecado. É por causa da natureza que nós carregamos. Mas louvado seja o Senhor que enviou Jesus Cristo naquela cruz. E ainda que o pecado habite em mim, se eu for até Cristo, se eu for até a cruz, se eu entrar num lugar de arrependimento, Ele é poderoso para poder pegar e me perdoar de todo o pecado. Amém? Às vezes a gente fala assim: Aline, mas eu não sei muito identificar, né, essa questão do pecado. Eu listei algumas coisas. Quando você deixa o orgulho e a soberba entrar no seu coração, quando a falta de perdão te mata, te aprisiona e você não vê, quando você dá lugar à ira e não vigia, quando você não se porta de maneira decente fazendo o outro irmão pecar, quando a pornografia se torna algo comum na sua vida, quando você não vigia sua língua e não tem domínio sobre ela, fala o que não deve, ofende o outro sem pensar. Ou quando você é muito santo e julga e condena alguém quando Jesus te chamou para amar. Nós precisamos todos os dias matar a nossa carne para o nosso espírito ficar forte, amém? O que aquela escrava disse era verdade. Ali vai homens de Deus, ali vai homens que vieram para trazer a salvação. Ela estava falando mentira? Não, ela estava falando a verdade. Mas Paulo sabia qual que era a origem daquilo que ela falava. E a mesma boca que serve a Satanás não pode servir a Deus. E ela trazia muitos elogios. Ela falava: ali vai homens de Deus. A palavra diz que não foi só um dia, foram vários dias. Foram vários dias falando: ali vai homem de Deus. E a multidão, a população, ela quer que você faz isso. Ela te elogia. Ela quer inflar o seu ego. Sabe para quê? Para o soberbo e o orgulho entrar no seu coração. Mas o propósito de Paulo não era ouvir elogio. O propósito de Paulo era colocar aquela mulher em liberdade. E na mesma hora ele vira para aquela mulher, para aquela jovem, aquela escrava, e fala assim: ó, eu te ordeno,
Em nome de Jesus, saia dela. A autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões já está sobre a igreja. O que vai fazer você ter autoridade é você estar com a sua vida no altar. Se você não estiver com a sua vida no altar, não adianta você falar, porque não vai sair. Mas a partir do momento que Paulo estava com toda a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, para colocar em liberdade, ele vira para aquela mulher e fala: Satanás, eu te ordeno, em nome de Jesus, sai dela. E aquela mulher pegou e foi liberta. Só que aquela mulher dava lucro aos senhores, amém? Ela dava lucro. Satanás não vai te usar para não ganhar nada com você. Só que tudo que ele fizer através de você vai ser para ele, não vai ser para você. E quando Paulo coloca aquela mulher em liberdade, os romanos, eles se juntam e começam a, como a gente leu, a inflamar contra Paulo e Silas. E começam a falar assim: olha, esses romanos, eles estão tumultuando a cidade, eles estão agitando a cidade, eles estão pedindo para nós cumprirmos uma lei que não condiz com a nossa lei. Deixa eu te falar uma coisa: a multidão não quer te ver liberto. A multidão prefere te ver aprisionado, porque enquanto você é escravo de Satanás, você dá lucro para ele. Mas Paulo não estava preocupado com isso. Paulo estava preocupado: eu fui chamado para colocar em liberdade, amém? A igreja de Jesus Cristo foi chamada para colocar em liberdade, não é para ter lucro, é para colocar em liberdade. E Paulo sabia do chamado que ele tinha, da responsabilidade que ele tinha. Então ele não estava preocupado com aqueles elogios, porque ele sabia quem ele era em Deus. Ele não precisava da testificação daquela mulher para saber que ele era um homem de Deus, ele sabia disso. Então naquela hora ele falou assim: eu não preciso do elogio que sai da sua boca. Sai em nome de Jesus. E ele coloca aquela mulher em liberdade. Deixa eu te falar uma coisa: quando você é um homem de Deus e quando você é uma mulher de Deus, o inimigo muitas vezes vai saber o propósito antes de você saber. E ele vai fazer de tudo para te derrubar. E aquela mulher, ela sabia, aquela jovem, ela sabia quem era Paulo, porque o espírito que estava dentro dela, que era de Satanás, ele sabia o propósito que Deus tinha na vida de Paulo. O inimigo sabe do propósito que Deus tem na sua vida, igreja. E ele vai fazer de tudo para poder te aprisionar e para te colocar cativo. Mas o Senhor não nos chamou para isso, Ele nos chamou para ser livres nele. Amém? Ele nos chamou para ser livre. E ainda que o inimigo tente pegar e te aprisionar, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu te trouxe para te colocar em liberdade. Amém? O inimigo, ele é o primeiro a saber. O problema não é o que ela falava, mas era quem falava através dela. Você está dando ouvido para quem? Você está dando ouvido para quem, igreja? A boca que você tem se alimentado e tem se ouvido é uma boca de Deus? Ou é uma boca emprestada de Satanás? O problema não é o que fala, o problema é quem fala. Da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Então não ache você que quem não tem uma vida correta vai chegar perto de você e vai testemunhar de Deus, porque não vai. Amém? Quem não gosta de ser elogiado? Quem não gosta de ser reconhecido? Eu acabei de falar isso aqui. Eu cheguei lá, eu queria um lugar. Eu queria estar mais perto. E o Senhor falou comigo: filha, não tem a ver com lugar. Tira esse altar do seu coração. Tira esse altar do seu coração. A gente ainda quer muito isso. E na hora eu falei: Senhor, tira essa vaidade que há em mim. Tira essa vaidade de querer algum lugar ou de querer alguma coisa. Eu só preciso da tua presença. Eu não preciso de lugar, eu não preciso de altar. Eu preciso da tua presença. E Paulo sabia disso. Aleluia. Se você precisa de um elogio para ter a sua identidade firmada, você não sabe quem você é em Deus de verdade. Paulo sabia quem ele era em Deus. Ele não precisava do que aquela mulher falava. Aquilo não ia encher o ego dele ou ia inflamar. Mas às vezes a gente precisa tanto de um reconhecimento e de um elogio, que a gente esquece de quem Deus nos chamou para ser, igreja. O Senhor te chamou para ser livre. O Senhor não te chamou para ser escravo, amém? Quantas pessoas frustradas e decepcionadas, porque esperam no homem um reconhecimento que não vem. Quantas pessoas esperam um reconhecimento das coisas do terreno, no plano terreno, e esquecem de buscar o reconhecimento de Deus. Amém? Aleluia.
Paulo teria que escolher. Ou ele libertava aquela mulher, ou ele deixava ela cativa e continuava a receber elogio. Ou ele libertava ela, ou ele deixava ela aprisionada. Amém? Ou você cumpre a sua missão, ou você vai ser elogiado. Porque quando você tiver uma missão, nem sempre você vai ser reconhecido. Nem sempre você vai ser elogiado. Amém? Só que a sua missão precisa ser maior que o seu ego, maior que a sua vaidade. Tem dias que você vai ser afrontado, perseguido. Nem sempre você vai ser elogiado. Mas a partir do momento que você entende que apesar dessas afrontas, apesar de tudo isso, você não precisa de aplauso e elogio. Você precisa ser reconhecido pelos céus, amém? Aleluia. Você precisa ser reconhecido pelos céus. Aleluia. O que te liberta não é o elogio. O que te liberta é a verdade. Amém? O elogio não vai te libertar daquilo que você precisa. Ah, mas eu preciso disso. O reconhecimento não vai. A vaidade não vai. Os altares não vão te libertar. O que vai te libertar é a palavra, é a verdade. É a verdade. Paulo agiu na verdade. Ele falou, você pode estar falando o que você quiser, mas espírito imundo sai em nome de Jesus. Aleluia. Eles não estavam preocupados com a jovem, mas com o que ela fazia. Amém? O inimigo, a partir do momento que você já não serve mais a ele te descarta. A partir do momento que você já não serve mais para o inimigo, ele vai te descartar. Você vai ser jogado de lado. Você não vai ter valor nenhum mais para ele. Então ele vai te pisar. E ele vai te roubar tudo aquilo que um dia, às vezes, você até achou que era seu. Amém? Só que a palavra do Senhor vai dizer que a multidão não estava feliz com aquela liberdade. E a palavra diz que aquelas autoridades mandam Paulo e Silas para uma prisão. Mas não mandam Paulo e Silas de qualquer jeito. No versículo 23 vai dizer assim, ó. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. A palavra do Senhor vai dizer que eles tiveram as vestes rasgadas, que eles foram açoitados e foram lançados na prisão. Quando você vai falar de cárcere interior na palavra, você imagina, às vezes a gente já vê algum filme, né, daquelas épocas antigas. Lembra como que eram as prisões? Elas eram lá no subterrâneo, era um lugar escuro, era um lugar com muita umidade, pouca luz. E esse cárcere interior que Paulo foi jogado foi exatamente isso. Era um lugar onde só eram colocados os presos mais perigosos, aqueles que não podiam fugir. Então você imagina Paulo e Silas nesse lugar com os pés amarrados num tronco. Às vezes Paulo e Silas, se eu estivesse lá com eles, eu ia ver aqueles homens feridos, eu ia ver aqueles homens machucados. Às vezes Paulo podia falar assim, tá vendo? Eu fui servir a Deus e olha onde eu estou agora. Eu estou aqui numa prisão. Eu fui colocar o teu povo em liberdade, Senhor. E olha o que eu estou fazendo. Eu fui açoitado, eu tive minhas vestes rasgadas. Eu estou com os meus pés o quê? Preso no tronco. Às vezes Paulo pensou assim, ó, eu vou romper, eu vou avançar, eu vou expandir o evangelho, eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E de repente Paulo se vê dentro de uma prisão. Num lugar escuro, sem luz, um lugar úmido e os pés presos. O propósito de Satanás é prender os seus pés e te impedir de avançar. Existe um espírito que chama espírito da intimidação. Esse espírito, ele vem para poder tentar te colocar medo, ele vem para poder tentar te colocar o quê? Insegurança. Ele vem fazer o quê? Ele vem como se ele aprisionasse os seus pés para que você não pudesse avançar. E você pergunta assim, pastora, como que eu consigo vencer o espírito de intimidação? Avançando. Amém? Quando tudo aquilo que
estiver fazendo você parar, você pegar e mesmo assim você avançar. Quando você estiver com medo, você declarar a palavra do Senhor, que é ela que te liberta, e você vai falar: o meu verdadeiro amor lança fora todo medo. Por isso o medo te dá uma ordem: sai em nome de Jesus. E a partir do momento que você declara a palavra, que é a verdade, ela entra, ela te liberta e você consegue ter forças, ainda que com medo, mas você avança. E a palavra do Senhor vai dizer que Paulo e Silas, eles estavam com os pés presos num tronco. E às vezes ele pode ter falado: Senhor, eu expulsei aquele demônio, eu coloquei aquela mulher em liberdade, por que o Senhor me permitiu estar vivendo por isso? Quantas das vezes você está fazendo a vontade do Senhor e você passa por desertos, você passa por momentos difíceis, e você às vezes questiona: mas será que o Senhor não está vendo tudo aquilo que eu estou passando? Será que o Senhor não está vendo? O Senhor estava vendo o que Paulo e Silas estavam vivendo, mas o Senhor não livrou eles de lá, amém? Eles foram lançados na prisão. E às vezes nós somos lançados em lugares assim, mesmo fazendo a vontade do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós não estaríamos isentos de passar por tribulações. Mas o Senhor falou: tem de bom ânimo, filho, porque eu venci o mundo, então tem de bom ânimo. Nós não estamos isentos de passar sobre isso. Às vezes a gente pensa assim: não, Deus não vai permitir. E Deus deixa. Tem fase que Deus deixa a vergonha chegar, a falência chegar, o casamento acabar, aquele processo que a gente viria que a página virasse logo. Só que a palavra do Senhor em 2 Coríntios 4:8 vai dizer assim: de todos os lados nós somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, nós vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. O apóstolo Paulo falou assim: olha, eu sou perseguido, eu sou afrontado, mas eu não sou esmagado. Amém? Eu sou atribulado, mas olha só, eu permaneço, porque isso é para que Jesus Cristo se manifeste através de mim. Isso é para que o nome dele seja glorificado através da minha vida. E ele vai dizer assim: a gente vive sob constante perigo de morte, porque a gente servimos a Jesus. Jesus foi traído, Jesus foi cuspido, Jesus foi açoitado, mas ele permaneceu por amor a mim e por amor a você, igreja. Nós não estamos isentos de passar por isso. Nós não estamos isentos de passar por todo esse sofrimento. A gente não está isento, mas eu preciso me lembrar que mesmo que eu passe por tudo isso, eu posso ser perseguido, mas eu não estou abandonado, porque Jesus está comigo, amém? Eu posso ser atribulado, eu posso ser derrubado, mas eu não vou ser destruído. Eu não vou ser destruído. A perseguição, o sofrimento, a prisão, tudo aquilo que eu vivo é permissão do Senhor na minha vida. Mas ele disse que eu iria passar por tribulação, mas ele falou: filha, você não está sozinha. Filho, você não está sozinho, eu estou contigo. Eu estou contigo. Se Jesus Cristo, que foi Jesus, passou por tudo que ele passou, quem sou eu para não querer passar alguma coisa, igreja? Quem sou eu? E Paulo e Silas estavam dentro de uma cadeia. A cadeia estava lá, eles foram açoitados, foram feridos, foram humilhados, porque eles estavam pregando a Jesus Cristo. Eles não estavam fazendo nada de errado, não. Eles foram colocados dentro de uma cadeia de prisioneiros perigosos. Aleluia. Se você está com a sua vida em Deus, você pode passar qualquer tipo de perseguição, de afronta, mas você não vai ser destruído. Amém? Às vezes você está sendo perseguido lá no seu trabalho. Você está sendo humilhado, mas deixa eu te falar, isso é para que Jesus se manifeste através da sua vida. Isso é para que Jesus se manifeste através de você. Às vezes você fala: Aline, mas eu estou quase quebrando.
trono, mas o Senhor fala: filho, eu te tiro de uma altura e te coloco assentado no meio de príncipes. Quem faz a sua vida sou eu que te tiro do chão e te coloco de pé. E às vezes o Senhor vai nos permitir ir lá no chão, pra gente pegar e glorificar o nome dele e falar assim: ó, foi o Senhor quem fez, foi o Senhor quem tirou, foi o Senhor que proveu na minha vida. Aleluia. Eu imagino Paulo e Silas, e às vezes você falou assim: pastor, eles estão todos machucados, caídos, fracos, e era normal eles estarem assim, amém? Mas olha o que acontece. No 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Eles estavam feridos, eles estavam açoitados, eles estavam com as vestes rasgadas, eles estavam numa prisão, mas você não vê ele murmurando. O diabo podia ter pensado assim: agora eu venci eles, agora eu destruí eles, mas a palavra do Senhor vai dizer que eles estavam adorando, estavam orando, igreja. A oração e a adoração é arma de guerra do crente, é arma de guerra, e as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são espirituais em Deus. Então, quando você estiver passando por um período difícil, você adora, amém? Quando você estiver numa prisão, sabe o que você faz? Você adora mais alto, porque aí quando o Satanás virar e falar assim: agora eu consegui derrubar, vai assim: não, Satanás, você não conhece o Deus a quem eu sirvo. Eu sou aquele que coloca o meu filho de pé. Aleluia. Você não vai parar. Quem te sustenta sou eu. Isso é o poder do Espírito Santo que atua em nós. Porque ainda quando nós estivermos abatidos, as coisas à nossa volta não mudam quem nós somos em Deus. E nós fomos chamados para adorar, amém? Aleluia. Ele não nos deixa. Ele é a nossa força, o nosso escudo, socorro bem presente na hora da angústia, torre forte é o nome do nosso Senhor. O Evangelho de Cristo nem sempre vai ser um evangelho fácil ou só de milagres. Aleluia. Mas quando nós adoramos, mesmo no momento de dificuldade, a gente move os céus. Amém? Meu esposo falou que o que move o coração de Deus é a oração do justo. Quando eu estava nesse evento, eu compartilhei com ele. E a pastora falou assim: às vezes a gente acha que tem que orar a noite toda para Deus fazer alguma coisa. Deus só precisa que você ore e adore a Ele, igreja. A sua oração sincera vale muito mais para Deus do que muitas falações e muitas orações repetidas e vãs, amém? Mas olha que interessante. Paulo e Silas oraram, adoraram, e eles mudaram todo aquele cenário, amém? Não foi Deus que tirou eles primeiro do cárcere. Foi a adoração no cárcere que trouxe a intervenção de Deus, amém? Deus não tirou ele do cárcere primeiro. A adoração deles atraiu a presença de Deus. Se você quer atrair a presença do Senhor, você precisa orar, você precisa adorar, para os seus poderem agir no seu favor. É tão mais fácil a gente murmurar, é tão mais fácil a gente questionar Deus, não entender o que Deus está fazendo, e Deus só está falando assim com você: filho, nessa noite adora, filho, nessa noite ora, filho, nessa noite busca. A palavra do Senhor vai nos dizer, eu não vou pedir, você não precisa abrir não, de um rei. E o nome dele era Josafá, você já deve conhecer a história. E a palavra do Senhor vai dizer que 3 exércitos inimigos se levantam contra o rei Josafá. E a palavra vai dizer, se você ler, acho que está em 2 Crônicas, que num momento de muita angústia, num momento que ele estava com a alma muito amargurada, ele ora a Deus. E Deus vira e fala assim: ei Josafá, nessa batalha, vocês não terão que lutar. Vocês abram os olhos e vocês verão o livramento do Senhor sobre a vida de vocês. Sabe o que acontece? Josafá pega os levitas, pega aqueles que adoram, colocam na frente da batalha, e enquanto o povo adorava, a palavra do Senhor vai dizer que os próprios inimigos começaram a matar um outro. O povo de Deus não precisou lutar aquela guerra. O Senhor lutou por eles, porque a adoração foi na frente,
disso. Quando a gente adora, quando a gente ora, é arma de guerra. É arma de guerra em nosso favor, amém? E o que Deus fez depois da oração? Versículo 26. De repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Você não vê Paulo e Silas orando para ser liberto, amém? Paulo e Silas não pediram isso para Deus, eles só adoraram. Eles só adoraram. Mas a palavra diz que não foi só os dois que foram libertos, porque todas as cadeias de todos os presos caíram naquela hora, em nome de Jesus. Quando Deus fizer na sua vida, Ele não vai fazer em partes, Ele vai fazer a obra completa. Amém? Ele não vai colocar só a sua vida em liberdade, não. Ele vai colocar a sua vida, Ele vai colocar do seu esposo, Ele vai colocar dos seus filhos. É a família inteira, em nome de Jesus. Quando Ele colocar em liberdade, vai ser todo mundo. Então, enquanto isso, só adora. E olha que interessante, quando o carcereiro chegou e viu que todas aquelas portas estavam abertas, a palavra do Senhor vai dizer que ele tomou um susto, ele pegou a espada e quase que tentou se matar, achando que os presos tinham tudo fugido. Porque naquela época, quando havia os presos eram soltos, o carcereiro pagava com a própria vida. Então, quando ele chega lá, que ele vê aquelas portas todas abertas, ele pega a espada e quer tirar a vida. E Paulo grita, fala assim: ei, não precisa não, nós estamos todos aqui, nós não fugimos, nós não fugimos. Quem é liberto por Cristo não precisa mais fugir, igreja. Quem é liberto por Cristo não precisa fugir. Quem é liberto por Cristo é livre. Você não precisa esconder, você não precisa fugir. Você é livre em Cristo Jesus. Quem é liberta por Cristo, liberta outros, amém? Paulo foi liberto, mas não foi só ele, foi todos aqueles presos que estavam na cadeia. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Paulo vira e fala com aquele, ele falou assim: olha, o carcereiro vira e falou assim: olha, o que é necessário para eu me salvar? O testemunho de Paulo falou muito mais do que tudo aquilo. O fato dele não ter fugido falou mais do que as portas estavam simplesmente abertas, porque agora aquele carcereiro já queria conhecer o Deus que tinha feito tudo aquilo. O Deus que tinha feito tudo aquilo já não tinha mais nada a ver com Paulo, agora tinha a ver com Cristo, porque ele vira e fala assim: o que eu preciso fazer para me salvar também? Amém? E Paulo vai dizer assim, ó: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É a promessa de Deus para a tua vida, igreja. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Versículo 32. Olha o que Paulo faz. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. E mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois levou-os para sua casa, serviu uma refeição. Ele e a toda a sua família se alegraram, porque creram em Deus. Se Paulo e Silas tivessem fugido, aquela família não teria sido salva. Se Paulo e Silas tivessem se escondido, ele não teria alcançado aquela casa. Só que olha que interessante, a palavra diz que Paulo e Silas tiveram as feridas dele curadas, amém? Tratadas. Quando você se machuca por causa do Evangelho, Deus não vai te deixar desamparado. Ainda que você esteja ferido, Deus vai levantar alguém para sarar as suas feridas, amém? Para lavar suas feridas, para poder cuidar de você, igreja. Para poder cuidar. Paulo e Silas comeram, foram lá, batizaram, salvaram aquela casa. E para onde que eles foram depois, sabia? Sabe para onde que eles foram? Eles voltaram para a prisão. Eles voltaram para dentro da cadeia. Mas eles estavam livres. Eles foram, saíram, comeram e fizeram o quê? Voltaram lá para a cadeia. Os magistrados mandaram soltar Paulo e Silas. E o carcereiro imagina ele falando assim: Paulo, pode ir, Paulo, você está livre. Pode ir, Paulo, você está livre. Mas olha o que Paulo e Silas vai falar no versículo
37. Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Cidadãos romanos não poderiam sofrer açoites, nem poderiam sofrer aquela humilhação que eles sofreram. Eles precisavam de ter sido levados a julgamentos e não foram. Então Paulo vai dizer assim, Paulo, no entanto, respondeu: eles nos açoitaram publicamente sem julgamento e nos colocaram na prisão. E nós somos cidadãos romanos. Agora querem que vamos embora às escondidas? De maneira nenhuma. Que venham eles mesmos e nos soltem. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Você é cidadão do céu. Amém? Você é cidadão do céu. Você mora onde? Você é cidadão do reino. Cidadão do reino não pode ser afrontado por Satanás. Amém? E vai falar assim, os guardas relataram isso aos magistrados, que ficaram assustados por saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Foram até a prisão e lhes pediram desculpa. Então os trouxeram para fora e suplicaram que ele deixassem a cidade. Sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava devolvendo a Paulo e Silas a honra que o inimigo tentou roubar. A honra, aqueles homens não podiam ter sido açoitados, eles foram humilhados, mas Deus estava devolvendo a honra para eles. E aqueles magistrados tiveram que ir até a prisão, tiveram que pedir desculpa para Paulo e Silas e falar assim: olha, Paulo e Silas, você nos perdoa, olha a vergonha que esses magistrados não iam passar. Eles tinham açoitado cidadãos romanos, eles poderiam ser julgados por isso. E eles pediram que Paulo e Silas fizessem o quê? Deixassem a cidade, porque o quê? Aquilo ali seria motivo de afronta para aqueles homens. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Não tem como nós ficarmos em um lugar que não é aquilo que o Senhor tem para nós, igreja. Às vezes nós ainda estamos presos, porque nós estamos no lugar errado. O nosso reino não é daqui, amém? O nosso reino, a nossa morada não é aqui. A gente está aqui, a gente está indo para onde? Para uma eternidade. O nosso reino não é aqui, a gente só está de passagem. E Satanás está doido para quê? Para a gente ir embora. Mas a gente sabe para onde a gente está voltando, amém? A gente sabe. Sabe o que eu aprendo com isso? A obediência sempre antecede a honra. A obediência sempre antecede a honra. Aqueles homens foram para dentro de uma cadeia. Eu te pergunto nessa noite, o que tem te aprisionado? Às vezes você vai falar assim: Aline, eu fui jogado nessa noite dentro de uma prisão que eu não merecia. Eu fui colocado dentro de um lugar que não era aquilo que o Senhor queria. Não era o que eu queria, mas era o que o Senhor queria. Amém? Se você adorar nessa noite, o Senhor é poderoso para quebrar toda a cadeia que te prende e te colocar em liberdade. Eu queria que você se colocasse sobre os seus pés, irmão Fernando. Amém? Nós aprendemos que o que move os céus não é o que eu faço, mas o que move os céus é a adoração. Amém? E a palavra do Senhor vai dizer que quando Paulo e Silas oravam dentro daquela prisão, um grande terremoto aconteceu. Eu profetizo que Deus vai mudar a estrutura, vai mexer na sua estrutura nessa noite, amém? Aquilo que está fora do lugar, o Senhor vai colocar no lugar nessa noite. Ainda que Ele tenha que mover céus e terra, mas em nome de Jesus, se você adorar, se você crer, o Senhor é poderoso para quebrar cadeia nessa noite e te colocar em liberdade. O que tem te aprisionado, igreja? Às vezes você fala: Aline, eu estou presa lá no meu passado, eu estou presa em alguma dor. O Senhor quer te libertar nessa noite. Aline, eu fui colocado dentro de uma prisão. Eu nem imaginei estar aqui, eu nem queria estar aqui. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite, filho. Só adora, só ora, só atrai a minha presença para ti nessa noite. Aleluia. Será que você pode adorar a Ele? Aleluia. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que o louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem.
Jesus. Toda cadeia, tudo aquilo que tem prendido os seus filhos agora, pelo poder e pela autoridade que há no sangue de Jesus Cristo, seja quebrado, seja anulado. Cadeia da intimidação, toda cadeia do medo, toda cadeia do passado, toda dor, toda cadeia que às vezes Satanás possa estar tentando aprisionar os seus filhos, cadeia da imoralidade sexual, cadeia do pecado, tudo aquilo que Satanás tem feito para aprisionar os seus filhos agora, cadeia do vício. Pai, nós te damos uma ordem, Satanás, agora, pela autoridade que há no teu Espírito, em nome de Jesus. Quebra grilhões essa noite, coloca a tua igreja em liberdade, a mente dos teus filhos, Pai, toda mente cativa seja levada somente cativa a ti, Cristo, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra diz que eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor.